E dentro da LGPD a gente tem o quê? Dado pessoal. O que que é um dado pessoal, né? Então, agora que a gente entendeu realmente o que é LGPD, o dado pessoal, ele está dentro da LGPD. Então, ela acaba sendo uma resposta muito mais simples do que parece. No começo que eu estava estudando, eu falei, nossa, que difícil, mas não, não é tão complicado. O dado pessoal, ele é qualquer informação que identifique uma pessoa, tá? Então, eu consigo identificar aquela pessoa ou que permita alguém identificar ela, tá? Então, quando combina essas informações, então o nome, o CPF, é um dado pessoal. Então, assim, só para vocês entenderem, deixa eu pensar aqui, falar algumas informações que vocês possam pensar, se é um dado pessoal ou não. O nome é um dado pessoal? Sim. O nome é Evelyn Sanches, Munhoz Sanches é um dado pessoal, é o meu nome, tá? O meu CPF, ele é um dado pessoal ou do produtor? Sim, porque eu consigo identificar aquela pessoa. Um e-mail também é? Sim, porque eu também consigo identificar. Telefone também, tá? E a foto também dá para identificar uma pessoa, né? Então, é um dado pessoal. Se a foto permite identificar que aquela pessoa, ele acaba sendo um dado pessoal. E o endereço de IP, muita gente responde que não, mas depende do contexto, tá? Porque sozinho o IP não diz nada, mas se tiver outras informações, ele também acaba sendo um dado pessoal, tá? Combinado de outras informações. Então, por isso que a LGPD diz como a gente deve analisar esse contexto, né? Então, percebe que um dado não é apenas um CPF, um RG. Um login corporativo, ele acaba sendo um dado pessoal, uma matrícula, um ID do produtor, né? Um código do colaborador. A biometria, quando a gente chega lá na Eduz e a digital, perdão, coloca o dedinho lá na portaria da Eduz. É um dado pessoal. Outra pessoa vai estar me vendo ali, eu estou acessando a empresa, tá? Então, tudo isso pode ser considerado um dado pessoal quando permite identificar alguém, tá? E por que que esses dados são importantes, gente? Quando ele é utilizado de forma inadequada, podem causar diversos problemas, tá? Então, um exemplo aqui. Imagine que alguém descubra apenas o nome de vocês. Um exemplo, né? Provavelmente não vai acontecer alguma coisa. Ela pode fazer uma pesquisa, achar seu Facebook, seu Instagram. Mas imagine um cenário onde tem o seu nome, tá? O seu telefone, o seu CPF e talvez até o seu e-mail. Então você já a pessoa, o fraudador, ele já consegue criar uma mensagem muito mais convincente. Ele pode ligar dizendo, por exemplo, que é um banco. Se tiver um processo, pode falar que você ganhou um processo, porque ele vai ter muito mais informações para tentar aplicar algum tipo de golpe. E isso pode tentar. Esse fraudador ele pode tentar aplicar um golpe personalizado em cima disso, né? Então, isso que a gente chama de engenharia social, né? Os criminosos, eles utilizam informações verdadeiras para ganhar realmente a confiança da vítima e por isso, protegemos os dados pessoais de todos os nossos clientes e vocês também têm que proteger os dados pessoais, não somente de vocês, mas de todos os familiares conhecidos de vocês, tá? Porque eles têm pode causar um enorme prejuízo aí, tá? E aqui tem alguns exemplos, né, de nome. O nome identifica diretamente uma pessoa, o CPF, o e-mail, né, permite contato muitas vezes, como eu já havia falado. Só que tem um ponto aqui que eu queria trazer, que é sobre o CNPJ, né? Porque lembra que eu falei, a LGPD ela veio para proteger o dado pessoal e as empresas têm que se adequar. Então, uma empresa, ele é um CNPJ, certo? A LGPD cuida de CNPJ? Cara, a responsabilidade da empresa é cuidar desses dados coletados. Mas vocês nunca podem se esquecer que o CNPJ, ele, por trás do CNPJ, existe o quê? Uma pessoa física ali atrás, tá? Então, eu posso pegar um CNPJ e jogar e saber quem é aquela pessoa? Você vai conseguir, mas existe uma pessoa atrás desse CNPJ e você precisa tomar cuidado com os dados pessoais dessa pessoa, tá bom?
É, Bom, acho que até aqui tudo bem, né? Então, só para fechar, né? A Indus, a gente coleta esses dados porque a gente precisa, né? Então, a gente coleta porque precisamos prestar um serviço. E se a gente precisa desses dados, a gente também tem responsabilidade de proteger, tá bom?